Declaram manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A vinda da Constituição de 1988 foi um marco diferenciador na vida do Ministério Público. Mas eu diria que isso foi um amadurecer. Todo o movimento do Ministério Público era despachado com o governador. Nomeação, promoção, remoção, tudo era feito com o governador. A gente não tinha qualquer autonomia. A Constituição de 1988 significou uma nova história do Ministério Público. Porque o Ministério Público anterior, principalmente o Ministério Público da ditadura militar, foi completamente renovado em suas propostas e em sua atuação. O próprio relator que trabalhava junto na comissão que elaborou o anteprojeto, vamos dizer assim, geral da Constituição, era um procurador de justiça do Ministério Público, era o deputado Ibsen Pinheiro, e que, evidentemente, ao lado de outras grandes figuras do Ministério Público brasileiro, a partir do ministro Sepúlveda Pertence, aposentado hoje do Supremo, eles puderam dar uma trabalhada importante no avanço, principalmente das atividades na luta e defesa dos interesses difusos e coletivos. Então, nessa época da Constituição, a gente estava, digamos assim, numa época de ebulição, tanto no Ministério Público como no Brasil. Foi quando ocorreu a Constituição que veio soerguer o Ministério Público, lhe dando atribuições e ele reconhecendo como instituição importante para o Estado e para a sociedade. Ele deu autonomia financeira e administrativa. Foi o nosso divisor de águas. O Ministério Público surgiu não das cinzas, como na deusa grega Fênix, mas foi um novo Ministério Público, com essa feição e esse objetivo de cunho principalmente social e a defesa do regime democrático, porque nós estávamos emergindo dos escombros da ditadura militar. O Ministério Público é, sem dúvida, hoje a instituição de maior credibilidade no país. E por isso, os colegas promotores de justiça, com a nova Constituição de 1988, têm feito um trabalho de muita elegância, com muita inteligência e com grande equilíbrio. Aí está a situação hoje do Brasil, e que tudo hoje, quase na sociedade e no grande fiscalização das leis brasileiras, tem que ter a atuação do Ministério Público. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Nesse momento, a gente tem que ressaltar a contribuição do Procurador de Justiça, que não está mais conosco, o Dr. José Marco Navarro. Ele abraçou assim a causa do direito difuso, a atribuição social do Ministério Público, e deu um solavanco muito grande, um impulso à instituição. Isso foi o Dr. José Marco Navarro que fez. Ele vivenciava a instituição Ministério Público, ele amava a instituição, amava o que fazia. Então, ele levantou a parte do direito difuso, dos direitos sociais, encampada pelo Ministério Público na Constituição de 88. E foi Marco Navarro sem nenhum precedente, apenas com a prática já existente da ação civil pública. A ação civil pública
antecedeu a Constituição Federal no reconhecimento desses valores que vieram a ser posteriormente incorporados pela Constituição de 1988. O Dr. Marcos Navarro foi um procurador de justiça eficiente e, inclusive, quando eu saí para o Tribunal de Justiça, ou seja, para o Poder Judiciário, ele foi quem assumiu o Ministério Público naquela época e passou lá até quando morreu. O Dr. Marcos foi essa pessoa incansável na luta da estruturação física, de material, de apoio técnico, para que a gente pudesse começar a trabalhar na defesa de pessoas com deficiência, do idoso, da educação, na área do consumidor, com o novo Código do Consumidor que veio logo depois da Constituição, enfim, na área da infância e adolescência. Então, ele era um apaixonado por essa área e eu me recordo que quando eu fui Procurador-Geral de Justiça, eu coloquei como meu emblema um Ministério Público Social, porque eu via na imagem de Marcos Navarro essa pessoa que tinha esse ideário. Ele sempre dizia isso, ele era o cão de guarda da instituição e, de fato, nos levou a patamares diferenciados na defesa dessas causas sociais.